desenvolvimento sustentável, relações de trabalho e meio ambiente. Coloquei ela aqui também no nosso slide, né? Desenvolvimento sustentável, relações de trabalho e meio ambiente. Bem, quando a gente pensa nesse tema, surgem informações muito atuais relacionadas à guerra da Rússia com a Ucrânia. Antes de apreciar esse aspecto da guerra da Rússia e da Ucrânia, já que a gente vai falar de Chernobyl, e a nossa ênfase é em Chernobyl, no contexto exatamente de uma análise do que aconteceu em abril de 1986, né? E hoje a gente está fazendo essa apresentação no dia 1º de abril também, é uma apresentação verdadeira, tá? Não é algo fake news, é verdadeira, apesar do dia. E para falar um pouquinho da questão de Chernobyl e da Ucrânia, é interessante a gente voltar um pouquinho mais no tempo, na época da União Soviética, né? Que é a época em que ocorre o desastre de Chernobyl. A União Soviética, na época, é constituída por 15 entes. Alguns autores dizem que a União Soviética era uma confederação. Eu, da Tavênia, discordo, porque na confederação os países têm soberania. Na verdade, a União Soviética era muito parecida com um Estado unitário dividido em províncias, tá? Então, ela não era uma confederação, mas ela era mais um Estado unitário. Ah, professor, ela não era uma federação? Também não era uma federação, tá? Por quê? Porque a gente observava que não havia autonomia da Ucrânia, não havia autonomia do Cazaquistão. Na verdade, apesar de chamar-se União Soviética, era união de países em volta da Rússia, né? A Rússia, desde aquela época, com uma dominância enorme, e a Rússia, sim, com uma certa autonomia dentro da União Soviética. Os outros entes não tinham autonomia. E, nesse contexto, né, é que a gente tem que lembrar que o desastre de Chernobyl ocorre no momento em que a Ucrânia fazia parte da União Soviética, né? Então, a Ucrânia, situada aqui, né, não mudou a sua posição geográfica, continua sendo aqui, e, na ocasião, fazia parte da União Soviética. E vai continuar fazendo parte da União Soviética até 1991. Né? Em 1991, com a perestroika, para alguns, com a má gestão da União Soviética e também com a democratização no resto do mundo, ocorre o desaparecimento da União Soviética. Né? Então, em 1991, a União Soviética desaparece. E entre os primeiros entes a se tornar independente, a Ucrânia foi um deles. Né? A Ucrânia, a Estônia, a Lituânia e a Letônia foram os primeiros países a se tornarem independentes da União Soviética, o que dá origem, então, à extinção da União Soviética. Lembrando, né, que a União Soviética vai surgir no contexto da Revolução Russa, né? 1917. Então, a Revolução Russa vai ensejar o comunismo nessa região e o crescimento da influência do comunismo nessa região. A gente vai ver que a presença da União Soviética vai ter um peso maior após a Segunda Guerra Mundial, quando fica evidenciado os Estados Unidos como uma potência e a União Soviética como outra potência, né? E aí vai começar a surgir a expansão da União Soviética, inclusive à época ocupando metade da Alemanha. A Alemanha Oriental pertencia, então,
a União Soviética num determinado instante. Bem-vinda, Maria das Graças. A Maria das Graças vai tratar de um tema no mestrado também muito interessante, envolvendo a missão de paz da ONU e a presença do gênero feminino nessas missões de paz. Quando a gente tem uma situação de guerra, como a que está sendo vivida atualmente, se espera que hajam negociações, que as negociações levem a uma paz, e uma paz que permaneça, né? E uma das formas de monitorar a permanência da paz, ou incentivar a permanência da paz, são missões feitas pela ONU. Aqui o Brasil participou de várias, né? Com destaque aí no Haiti, e a Maria das Graças vai estar tratando esse tema, e daqui a pouco vai ter a banca de qualificação da Maria das Graças, e todos vocês serão convidados também para participar. Mas, continuando, então, aqui, uma vez que a gente se situa historicamente, é importante lembrar de um outro aspecto também, que prevaleceu e existiu até 1991, que é exatamente o contraste entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia, né? Então, a OTAN, representada no âmbito aí da Guerra Fria. Bem-vinda, Maria, estava falando de você. A OTAN representada no âmbito da Guerra Fria pelos Estados Unidos da América, né? E o Pacto de Varsóvia representado pela União Soviética, pela Rússia, que, na verdade, era o ente por detrás da União Soviética. Conforme vimos, a União Soviética não era uma federação, muito menos uma confederação, mas sim um Estado unitário. Nesse aspecto, nós temos a chamada Guerra Fria, né? A gente está falando aqui de paz, está falando de guerra, estamos tendo uma guerra quente agora, mas houve por muitos anos no mundo uma Guerra Fria, que é exatamente essa situação de oposição entre aliados americanos e aliados russos. E a rivalidade de ideologia entre esses dois blocos, né? Um pregando o comunismo, o outro pregando o capitalismo. E também um correndo atrás da conquista lunar, o outro correndo atrás da conquista lunar. Um correndo e conseguindo chegar no primeiro lugar, na posição de ter o domínio da bomba nuclear, e a outra que obtém esse domínio logo após também. E, nesse contexto, a gente pode ver o fim da Segunda Guerra Mundial com a bomba de Hiroshima e a bomba de Nagasaki. Os Estados Unidos terminam a Segunda Guerra Mundial com a rendição do Japão, mas a União Soviética tinha sido o país que tinha avançado para a Alemanha e tinha, uma forma terrestre, dominado a Alemanha. Então, aí é claramente o papel de cada um, e essa rivalidade é fruto exatamente desse fim da Primeira Guerra Mundial e ver qual dos dois seria o maior ou o melhor. Nesse contexto, pessoal, é que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre alguns aspectos que ligam a Ucrânia e a União Soviética, né? Que são importantes para a análise que a gente vai pretender fazer aqui com vocês. Fique à vontade, qualquer dúvida, qualquer colocação pode ser feita aqui no chat. Se quiser falar também pode, tá? Não há problema. Há laços históricos, né, entre a população, e uma das características dessa guerra é que muitos russos sentem a dificuldade de avançar no território da Ucrânia, porque muitos russos têm parentes na Ucrânia.
Da mesma maneira, muitos ucranianos têm parentes na Rússia, né? São povos eslavos, né, que têm uma similaridade ética, uma similaridade histórica, uma similaridade política, né? O que aconteceu com a Ucrânia é que ela começa a se afastar da Rússia e começa a se aproximar da Europa. Está muito relacionado a esse aspecto aí que hoje se fala de ela entrar na OTAN ou não entrar na OTAN. Mas, na verdade, o fundo de tudo isso é essa posição da Guerra Fria, né? A Ucrânia se sentia magoada com a União Soviética, no sentido de que, muitas vezes, após a Segunda Guerra Mundial, vários países daquela região sofreram muito com a fome. E não só a implantação, né, do regime bolchevista, mas também a própria pós-Segunda Guerra ocasionou essa questão de fome em vários países. E o que se observou é que não havia uma solidariedade entre os países integrantes da União Socialista Soviética, né? E essa pouca ajuda, essa falta de solidariedade, né, gerou marcas, né? E essas marcas interferiram na escolha da Ucrânia e de outros países também, né? A Estônia é um outro país que se aproxima muito também da União da Europa, né? Nesse aspecto. Um outro elemento muito ligado ao nosso tema seria a questão da gestão feita pela União Soviética da crise de Chernobyl, né? Essa que a gente vai falar bastante, né? Então, o acidente nuclear de Chernobyl também foi um exemplo do momento em que a União Soviética não soube agir de uma forma eficiente, transparente, conforme veremos. Mais ou menos o que a gente pode dizer que, na época da União Soviética, a Rússia era uma metrópole e a Ucrânia, assim como aqueles outros países, eram, na verdade, como se fossem colônias, né? Ou seja, anexos a um ente principal, que era a Rússia. Então, em 2013, começa, dentro da Ucrânia, a haver um grupo de pessoas que acabam elegendo pessoas, dirigentes mais próximos do bloco europeu e mais distantes do bloco da Rússia. Essa aproximação, por outro lado, uma questão geopolítica, leva a uma preocupação da Rússia. E começa já, em 2014, atividades de guerra naquela região, com a retirada do território da Crimeia, que pertencia à Ucrânia, e a incorporação dele, no primeiro momento, uma independência, e depois incorporação à Rússia, né? Então, em 2022, ano que a gente está vivendo atualmente, ou começa a haver uma preparação toda da Rússia, não foi algo feito no atropelo, mas um planejamento da Rússia em volta da Ucrânia. O Rodrigo está falando assim, aproximadamente 30% dos ucranianos falam o idioma russo como língua materna. Rodrigo, é interessante isso, e a Rússia utilizou-se disso também, tá? A justificativa da Rússia da aceitação da Crimeia, anexação da Crimeia e de garantir a independência da Crimeia se refere a esse aspecto também étnico, né? E vocês observam também que, com relação a esse outro local aqui, que é exatamente essas outras duas províncias, né? Províncias de Luhansk e Donetsk, que são as províncias que deram origem ao início da guerra, né? Inicialmente, a Rússia manda, então, uma nacionalidade dupla para os moradores desse local, né? Que passam a ser ucranianos e russos, né? Então, chove aqui uma série de passaportes russos que vão entrando na Ucrânia, né? Então, não é algo assim que aconteceu de supetão, ou que o Putin acordou uma manhã e, não, agora vamos
invadir a Ucrânia. Não, é algo fruto de um aspecto histórico aí, de todo um processo, conforme a gente pode observar. E começou aqui na Crimeia já, então, conforme nossa diagramação aqui, em 2014, né? Ou seja, há quase 10 anos atrás. Então, é algo que vem num crescente, né? É interessante essa questão também para ver que aqui a gente tem a Bielorrússia, né, do lado da Ucrânia, que se torna, entre aspas, também independente, mas já adota uma posição mais favorável a Moscou. Tanto que a movimentação russa passa pelo território também de Belarus, do Bielorrússia, né? Então, há essa visão. E muitos aqui, colegas meus aí, de professores e alunos também, me perguntam, professor, mas nós estamos a 10.555 quilômetros de Kiev, né? Brasília está a 10.555 quilômetros de Kiev. Essa guerra vai nos afetar? Vai nos afetar, porque a gente vive num mundo que as distâncias físicas não são tão importantes como eram no passado, né? Agora não são tão relevantes, conforme veremos. Mas, exatamente, é nesse contexto, Rodrigo, da proximidade da população na língua, na cultura, que leva também à facilidade de alegação de que determinadas partes da Ucrânia, justamente as partes, vamos dizer assim, estão mais próximas da Rússia, queiram voltar, entre aspas, ou sejam incentivadas a voltar a uma nova União Soviética em formação. E as partes insatisfeitas, mais próximas, talvez, para a Europa, não desejem que isso ocorra. Quando a gente fala de Chernobyl, a gente situa Chernobyl aqui, geograficamente, no território da Ucrânia, bem próximo da fronteira com a Bielorrússia, com Belarus, né? Então, essa proximidade de Chernobyl, da Bielorrússia, de Belarus e da própria Rússia, né? É algo extremamente relevante. Coincidência, nós vimos uma notícia ontem, não sei se algum de vocês também teve a oportunidade de visualizar, né? Mas eu até peguei e trouxe aqui essa informação, que é de ontem, 31 de março, né? E confirmei, tá? É uma informação oriunda da ABC americana. E a usina nuclear de Chernobyl, e aqui a gente vê exatamente a usina nuclear de Chernobyl toda, vamos dizer assim, lacrada, né? O pessoal chama isso aqui de sarcófago, não é à toa esse nome, né? Lembra um pouco as pirâmides, no sentido de ser uma forma de isolar uma determinada área, né? Então, esse sarcófago aqui é o ponto 2, 2.0, tá? Já teve um sarcófago 1.0. Esse é o mais recente, porque o 1.0 não estava isolando muito bem. Mas esse sarcófago aqui, que tem um valor de alguns milhões de dólares, né? Ele visa exatamente fechar um acidente que acontece em 1986. Então, há mais de praticamente 50 anos, mais de 50 anos, e que, não obstante, até hoje tem reflexos, né? E os reflexos ocorreram ontem, né? Em que um grupo de tropas russas deixaram o complexo nuclear de Chernobyl e foram em direção à Bielorrússia, exatamente porque houve um aumento do nível de radioatividade no local. A notícia destaca que os russos começaram, então, a construir trincheiras nesse local, e, ao construir e movimentar as trincheiras, começou a haver um aumento da radiação. É lógico que esses soldados estão com contadores Geiger, né, que identificam essa mudança de radiação.
Nesse aspecto, é bom lembrar que a utilização, né, de armas nucleares numa guerra como essa, no âmbito de proximidade Rússia-Ucrânia, não irá acontecer nesses locais, né, porque eles estão vivenciando exatamente o problema de você envenenar um território que você quer ocupar. Né? Ninguém vai querer ocupar depois um território envenenado. Né? Então, basicamente, a logística militar da Rússia envolveu tropas terrestres, e a dominação que se pretende é uma dominação pela infantaria, né? Notadamente nesse aspecto de ocupação de um território que quer ser aproveitado. Né? E aqui tem um outro aspecto também que eu quero mostrar para vocês, para ter essa noção da visão top-down, para depois a gente fazer um bottom-up, né? Uma visão mais ampla, para depois a gente ir para o bottom-up, que é essa noção aqui do aspecto econômico, né? Entre a Rússia, a Ucrânia, a Bielorrússia, o Belarus, né? E os países europeus. Então, a Rússia tem uma relação comercial bastante intensa com a Europa. Então, no âmbito econômico, a Rússia tem uma relação de contatos grandes com a Europa, notadamente nessa parte de energia. Né? Então, 25% da matriz energética da União Europeia, que é uma matriz energética que procura também diminuir esse percentual, tendo em vista o uso de energias alternativas, né? Mas ainda é 25% da matriz energética da União Europeia vem do uso de gás. Né? Então, e esses gases, 42% deles vêm da Rússia, passando por onde? A mais passando pela Ucrânia, né? Na região do conflito, a mais passando pela Bielorrússia, com uma entrada direta para a Polônia e com outro pedaço entrando aqui pela Ucrânia e uma outra parte passando aqui mais pela região dos países escandinavos, né? O próximo dos países escandinavos, beirando os países escandinavos. A Ilane fez uma colocação: quando o ser humano atira em outro, automaticamente ambos morrem. E quando você atira num compatriota que se parece com você fisicamente, né, eu acho que aí o impacto é maior ainda. Né? Mas está relacionado a essa noção. Sem dúvida, sempre vai haver, ou deveria haver, né, uma certa ojeriza a matar outro ser humano. Né? Na guerra, há elementos que procuram diminuir, né, essa questão que é uma boa natureza do homem, de evitar matar o outro. Mas aqui acontece uma dificuldade, ainda mais nos confrontos dos tipos que estão sendo vividos nesses locais, né? Em que aqui não é o drone que está resolvendo a guerra, não. Aqui são pessoas que estão garantindo a vitória ou a derrota. Aqui eu queria mostrar um outro mapa muito interessante, né? Que procura responder essa indagação aqui dos 10.555 quilômetros de distância de Brasília e Kiev. Na época do acidente de Chernobyl, de 1986, nós temos a demonstração efetiva. Fugiu aqui a minha apresentação, desculpe só um minutinho. Voltou. Então, nessa questão das distâncias, né? Na época de Chernobyl, o que a gente observa claramente é que não houve muita diferença no fato do fenômeno ter ocorrido nesse pontinho vermelho aqui, pois ele trouxe graves perturbações de radiação, isso em 6 de maio, né? O evento ocorreu em abril, né? Uma data próxima à atual, 27 de abril, né, de 1986. Em 6 de maio já estava esparramado em toda a Ásia, em parte da América do Norte, né, em toda a Europa. Né?
Então, essas manchas amarelas aqui mostram exatamente os pó radioativo oriundo da explosão ocorrida no quarto reator de Chernobyl. O conceito de meio ambiente, nesse sentido, vale a pena ser trazido aqui, né? A nossa matéria, então, envolve desenvolvimento sustentável, meio ambiente e relações de trabalho. Vamos procurar explorar os três no contexto dessa apresentação. Então, quando a gente fala de meio ambiente, a gente pode pensar no conceito etimológico, né, da palavra ambiente, que é ir ao redor, né? Ambivire, né? Ir ao redor. E, nesse sentido, o ambiente está muito ligado, no conceito de José Afonso da Silva, ao círculo, à esfera em que vivemos, né? Então, o ambiente, na verdade, é um entorno em relação a um ponto de referência, um ser, um indivíduo, né? Em relação a um país, né? Qual é o entorno aqui da Ucrânia? O entorno da Ucrânia é a Rússia, né? É um entorno que gera perturbações, né? Por outro lado, também a Polônia, aqui do lado representando a Europa, né? Há outros países que também já fizeram parte do bloco comunista, né? E alguns que ainda fazem de uma forma bem ativa, né? Moldóvia é um daqueles países parecidos com Belarus que ainda mantém fortes laços com Moscou. E o Mar Negro, que permite escoamento aqui de transporte. Tudo isso aqui faz parte do ambiente da Ucrânia e faz parte do ambiente de Chernobyl. E Chernobyl acaba sendo um ambiente que vai afetar o mundo todo. Ok? Então, essa é a conclusão de que um acidente nuclear ele vai pegar fronteiras que vão muito além do local em que o acidente acontece. Observando esse contexto, eu gostaria de fazer agora uma pequena apresentação da cidade na qual se encontra Chernobyl. A cidade chama-se Pripyat, né? E a gente vai ver algumas imagens antes do acidente e algumas imagens depois do acidente. Basicamente, o objetivo é situar, contextualizar o acidente de Chernobyl nesse aspecto humano, histórico, geográfico, urbano também. Eu queria que alguém colocasse aí no chat. Essa é uma imagem da cidade de Pripyat, né? Lembra alguma cidade para vocês do Brasil? Por favor, coloquem aí no chat. Qual a cidade do Brasil que lembra essa imagem, né? Pode ser, às vezes, tem que ser mais de uma, né? Qual cidade vocês lembram quando veem Pripyat? E aí uma outra indicação é que Pripyat era uma cidade planejada, tá? O objetivo de Pripyat era exatamente ter um local em que a população que trabalhava em Chernobyl tivesse uma boa qualidade de vida, né? Então, o objetivo da cidade era uma qualidade de vida para os trabalhadores da usina. Maria das Graças, Bruno, colocaram Brasília, né? Eu acho que parece realmente muito com Brasília. A gente vai ver outras fotos aqui que vão parecer mais ainda, né? Que essa é mais tipo uma maquete, né? Uma perspectiva feita no desenho. É uma cidade planejada como Brasília, né? E há uma certa semelhança também em faixa de laços aí históricos, ideológicos, né? Entre os fundadores de Brasília, Lúcio Costa, planejador, urbano, e Oscar Niemeyer, né? Que tinham simpatias pelo sistema comunista. E a arquitetura deles mostra um pouco dessa simpatia, que é a figura exatamente de blocos, né? Concentrando a residência no mesmo espaço, dando uma noção de convívio, né?
E aqui, na época de pandemia, muitos de vocês devem ter observado que, às vezes, é interessante você ficar próximo dos outros, mas, às vezes, é bom ter uma distância, né? Principalmente quando vai estar assistindo aula ou dando aula, né? Mas essa é a noção que perpassa nas opções urbanísticas. Aqui eu acho que essa foto mostra mais ainda Pripyat de uma forma bem parecida com Brasília, mesmo porque mostra também a construção de Pripyat, que é feita exatamente de uma forma rápida como a de Brasília, tá? E não estava ainda toda concluída quando acontece o acidente. Aqui nós temos uma grande população de crianças. Em Pripyat havia muitos trabalhadores recém-casados, né, de idade próxima da faixa dos 30 anos. Muitas famílias, então, se mudaram para esse local. E o que se colocava, então, na época, e havia uma grande propaganda, né, da União Soviética para a importância da energia nuclear, né? Então, aqui no âmbito da Guerra Fria, os soviéticos queriam passar uma imagem de que havia uma dissociação entre o mau uso da energia nuclear que foi feito pelos americanos ao jogarem a bomba em Nagasaki, em Hiroshima, e o bom uso da energia nuclear que estaria sendo feita pelos russos na União Soviética, no sentido de ser uma fonte geradora de energia que traria desenvolvimento para todo o país, né? No âmbito aí da Revolução Russa, a gente teve vários dirigentes, né? Alguns matavam, inclusive, os próximos. Mas Khrushchev foi um dos dirigentes, mais ao fim, que se preocupou muito com a questão da infraestrutura, né? Então, a infraestrutura e esse aspecto aí que hoje a gente chama de inovação, existiu na União Soviética. E nesse contexto de inovação e infraestrutura, estava a energia nuclear. A energia nuclear surge não só em Chernobyl, mas em vários outros pontos da União Soviética, nesse contexto, né? O Irã achou mais parecido com o Noroeste, né? Esse aspecto. Sim, porque o Noroeste é o bairro mais novo também, né? Parece assim mais um pouco também com o Noroeste. Mas aí a proximidade de Brasília continua, né? Aqui nós temos uma figura da construção da própria usina de Chernobyl, né? É interessante ver esses quadradinhos aqui, que são mais ou menos algo que acontece em várias usinas, né? A gente vai visualizar esses buraquinhos aqui, que são varetas que são colocadas com grafite, né? Normalmente para controlar a reação nuclear do núcleo, né? Então, cada núcleo desse, na verdade, acaba sendo uma grande chaminé, né? Uma torre, né? Que vai estar embaixo tendo um material nuclear aqui embaixo, não visível, né? Mas com todo, vamos dizer assim, um aparato em volta dele, né? Basicamente, o que é uma energia nuclear? O que é uma usina nuclear? É um local em que se produz energia elétrica. Então, a produção de energia elétrica é feita com o uso da energia nuclear, né? Então, o que eu quero é energia elétrica. E a maneira de obter energia elétrica é através da energia nuclear, ou seja, a energia oriunda da fissão dos elementos radioativos, né? Do urânio, do césio, do plutônio, né? Entre outros. E essa reação nuclear gera calor. E o calor gerado por ela é utilizado para esquentar a água e movimentar turbinas, né? Turbinas é uma espécie de máquina a vapor. Máquina a vapor que usa não carvão, mas usa o elemento radioativo. Mas, basicamente, a ideia é a mesma da máquina a vapor. Não houve aqui uma inovação de se transformar o nuclear em elétrico, não, diretamente, não. Sempre há uma intermediação por meio do calor e da água, que vai gerar, então, um movimento mecânico, né? A energia mecânica
da movimentação é que vai dar origem à energia elétrica. Ok? Então, é um processo que envolve vários elementos, né? Elementos que têm que funcionar de uma forma uniforme. O elemento mais perigoso nesse contexto está aqui na reação nuclear, né? Que é uma relação bastante sensível, que pode se tornar não um reator nuclear, mas pode se tornar uma bomba nuclear, né? Qual a diferença do reator nuclear para a bomba nuclear? Alguém poderia colocar aí no chat ou se manifestar? Basicamente, a velocidade da reação é o grande elemento, né? Numa bomba nuclear não se inibe, ao contrário, se incentiva que a reação nuclear seja a mais rápida possível, no menor curto espaço de tempo. Ao contrário, numa usina nuclear, a gente quer que essa fissão ocorra de uma forma gradual, controlada, que se protrai no tempo, ou seja, se alonga no tempo, né? Porque eu quero ter uma maior eficiência, usar uma menor quantidade de material radioativo para produzir maior quantidade de calor, maior movimento mecânico, maior energia elétrica por mais tempo, né? Além da questão da segurança, né? Que é extremamente preocupante uma usina nuclear e que passa exatamente pelo controle dessa reação, né? Por quê? O bom uso da energia nuclear seria aquele em que a energia nuclear seria controlada pelo homem de tal maneira que não causasse danos ao homem, mas só trouxesse os benefícios para o homem. Essa basicamente é a visão transmitida não só na União Soviética, né, mas em outros países do mundo, inclusive os Estados Unidos também passa, depois de Hiroshima e Nagasaki, a utilização de energia nuclear com essa finalidade de produção de energia, né? Continua até hoje dessa forma. A Alemanha mudou o posicionamento com relação ao uso de energia nuclear após Fukushima, né? Outro acidente ocorrido no Japão, que a gente vai fazer depois também algumas considerações. Mas, basicamente, aqui a gente tem o esquema, né, de uma usina nuclear, o esquema de Chernobyl, né? Aquela parte que a gente estava olhando ali de cima, né, é exatamente o corte dessa região aqui, né? Estava olhando o corte dessa região aqui, que é exatamente essa figura mostrada, tá? Aqui tem as varetas que estão sendo vistas aqui, ó. Essas varetinhas pretas são exatamente aqueles buracos, tá? Então, aqui tem o núcleo do reator, que vai gerar o calor, que vai pôr em ebulição a água, que vai movimentar a turbina, que vai ocasionar a geração de energia elétrica através de um gerador mecânico, transformar energia mecânica em energia elétrica, tá? Então, dentro do reator de uma usina nuclear, a gente tem átomos de urânio ou de outros elementos radioativos que são separados, são fundidos em uma reação em cadeia controlada, né? E essa reação tem que ser controlada exatamente para que se obtenha um determinado nível de calor, não mais do que esse nível, né? E não ocorra aqui o derretimento de toda essa estrutura, né? Não ocorra uma reação nuclear descontrolada, né? E aqui é importantíssimo também o papel da água, né? Não é à toa que a escolha de Chernobyl passou pela proximidade de um rio daquela região, que é utilizado muita água, né? Então, a água é um elemento fundamental. Como a gente viu, quer dizer, tem a visão de que a própria usina nuclear nada mais é do que uma máquina a vapor, né? Uma máquina a vapor, então a água funciona como combustível para a produção da energia elétrica. Mas a água também tem um aspecto de resfriar toda essa geração de calor que aqui ocorre, né? Que se não tiver o resfriamento da água, vai fazer com que haja um aquecimento, que pode também ocasionar problemas aqui na reação, tá? Então, a reação cria calor, e o calor pode aumentar também a velocidade da reação. Nesse contexto, pessoal,
a gente gostaria de mostrar o painel de controle, né, de Chernobyl. E aqui a gente vem para um outro elemento da nossa matéria. Nossa matéria envolve desenvolvimento sustentável, meio ambiente e relações de trabalho. No âmbito das relações de trabalho, nós podemos ver aqui um grupo de trabalhadores que permaneciam 24 horas nessa sala de controle em outros setores da usina, né? Inclusive, depois que a usina não funciona, né, que a usina dá problema, são os trabalhadores que vão procurar resolver as consequências negativas desse problema, com consequências para a sua saúde e integridade, né? Então, há uma grande relação entre o meio ambiente do trabalho e o meio ambiente físico em que o trabalhador exerce a sua atividade, né? Então, a noção até de insalubridade, periculosidade, que é o caso aqui, tá? Está vinculada a essa interface. Como ocorre o acidente de Chernobyl? No âmbito aqui da busca de maior eficiência, eles procuravam criar mecanismos em que a própria energia elétrica gerada pela usina era utilizada para bombear a água do rio. Então, a própria energia nuclear gerava energia elétrica, essa energia elétrica era utilizada para bombear a água. Mas o que aconteceria se, por uma razão, necessidade, houvesse uma diminuição da quantidade de energia produzida nuclear e da quantidade de energia elétrica produzida? Havia um sistema de backup que permitia que as bombas de água fossem também movimentadas por óleo diesel, né? Então, eles tinham também motores a óleo diesel no local. E havia até um sistema de ser acionado automaticamente. Só que levava cerca de 2 minutos para esse sistema começar a funcionar. Um dos problemas que aconteceu foi que eles resolveram diminuir a quantidade de energia produzida de um patamar menor do que normalmente era feito. Uma espécie de teste de eficiência. Isso era para ser feito pelo turno da manhã. O turno da manhã deveria realizar esse teste. Entretanto, houve um problema de gerenciamento e quem acabou fazendo o teste foi o turno da noite, que não tinha a expertise do turno da manhã. E por uma má manipulação da quantidade de água que deveria entrar e do funcionamento dessas bombas movidas a óleo diesel, houve um superaquecimento do próprio núcleo. Quem lembra aqui da época de seriados, né? Às vezes vai se lembrar do Almirante Nelson, né? Capitão Lee. Alguém lembra o Almirante Nelson, Capitão Lee? Traz uma luzinha aí na cabeça. Então, Viagem ao Fundo do Mar, né? Voyage to the Bottom of the Sea. Eu acho que essa era o seriado americano. Em inglês a expressão era essa. E, de vez em quando, lá, que era também nuclear, né? Só que um submarino nuclear, começava a haver o aquecimento, né? E a preocupação desse aquecimento. Foi o que aconteceu aqui, tá? O aquecimento leva a um mau funcionamento. E a diferença da bomba nuclear e do reator é exatamente o aspecto da velocidade. E lá aconteceu que aumentou
a velocidade da energia nuclear de uma forma muito grande e começou a derreter todo o sistema protetivo, inclusive essa capa aqui existente, né? Ela voou, né, e foi jogada a quilômetros de distância, e aqui tudo começou a pegar fogo e o material radioativo começou a sair como uma fumaça, né, para a atmosfera e gerou exatamente essas figuras aqui que a gente colocou no início, né, na atmosfera, de uma forma crescente ao longo dos dias, né, conforme a gente pode ver aqui. Então, esse reator começa a, inclusive, derreter a grafite, que é o carbono, que era um dos elementos de diminuição da velocidade, e a velocidade, então, perde toda e qualquer controle e ocorre, então, uma reação nuclear que leva a essa foto aqui, que foi a primeira foto tirada no dia que ocorre a explosão, né? Observa aqui é uma foto granulada. A granulação aqui já se relaciona também ao nível de radiação existente no local. Então, um dia antes do acidente, você tinha essa figura, né? No dia do acidente, você tinha essa figura, né? Então, observa aqui que perto dessa torre, aqui havia um teto que desaparece, né? Totalmente. O hidrogênio gerado na reação da água, né, e da fissão nuclear, a gente tem o hidrogênio, a fissão nuclear, ele explode e levanta toda essa cratera aqui e põe a céu aberto todo o núcleo radioativo. Depois disso, a cidade de Pripyat é esvaziada, né? Professor, então o pessoal agiu corretamente, mandou todo mundo sair imediatamente. Não foi bem assim, tá? Aqui é uma foto simbólica, porque tem essa noção das crianças, que a gente já falou, né? Aqui é um parque de diversão, e a cidade foi abandonada, mas a cidade foi abandonada uma semana depois, né? Antes dela ser abandonada, o que aconteceu? Nas relações de trabalho, foi chamado o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros para apagar um incêndio, porque gerou um incêndio naquele local, né? Só que os bombeiros foram tratar de incêndio, não de material radioativo. Então, é lógico que os primeiros a morrerem pela energia, a radiação, a exposição à radiação, estavam os bombeiros de Pripyat. Depois, começou um trabalho enorme de cobrir, fazer um sarcófago, o sarcófago número 1, para essa região aqui, né? Inicialmente, Moscou manda uma espécie de robôs que estavam sendo usados no programa espacial. Mas os robôs não conseguiram cobrir ou fazer um trabalho, né, de fechar esse buraco. E, na verdade, quem faz isso aqui também são trabalhadores, né, que vão fazer uma construção aqui em cima, concreto e chumbo, né, e fazem primeiro o sarcófago, que foi fundamental para o resto do mundo, né? Então, se não fosse sarcófago, o nível de radiação que teria sido jogada na Europa seria muito maior do que o que houve. Aqui a gente tem algo que é muito característico, né, na questão nuclear. Todo e qualquer material que fica radioativo por bom tempo, né, pessoal? A gente tem a chamada meia-vida, né, do material nuclear, que é calculada em 1024 anos, né? É exponencial essa meia-vida, né? Então, essa meia-vida incorpora-se aos materiais. Então, essas aqui são botas e capas dos bombeiros que chegaram lá em Pripyat e que foram depois abandonadas no porão da própria usina, né? E que
estão, vamos dizer assim, guardadas lá. E hoje, antes da guerra, havia até visitas ao local. Tá? Lógico que com uma preocupação da exposição, né? E todas as pessoas passavam curtos períodos de tempo, mas havia. E eu deixei até uns links para vocês, se vocês quiserem depois ver alguma coisa nesse sentido. Aqui todos tinham a noção de um contador Geiger, né? Nas suas diferentes versões, né? O que acontecia com que o contador que eles tinham é que chegava no máximo. Né? Então, eles não sabiam quanto de radiação tinha, eles sabiam que estava ultrapassando, mas não sabia quanto. Né? Em 29 de abril, 3 dias depois, né, detectores de radiação acusavam alto nível de radiação na Polônia, Alemanha, Áustria e Romênia. Né? E assim foi indo até aquela figura lá de maio que a gente mostrou para vocês no início. Então, uma semana depois, tá? Aqui foi uma semana depois. Estou com mania de tirar a apresentação. Hein? Então, uma semana depois, a desocupação do local. Né? Então, esses ônibus aqui representam a saída das pessoas de Chernobyl, né? De Pripyat, mais especificamente, que era a cidade que a gente comentou. Então, esse aqui é o depois de Pripyat. Né? É lógico, pessoal, que as consequências que essas pessoas tiveram na saúde delas já tinham ocorrido, né? Depois de uma semana de estarem ao lado de um local como esse. Né? Algumas consequências são imediatas, né? Como as que aconteceram com os bombeiros, né? Que aí começa a ter alguns sintomas que são correlacionados à questão da exposição à radiação, né? Dentre eles, perda de cabelo, queimação efetiva, né? Graus de queimadura, né? A diarreia, vômitos, dependendo do grau, né? Depois a existência de câncer, e principalmente o câncer da região aqui da garganta, né? Tireoide, né? E 6 de maio chega no Canadá e nos Estados Unidos o aumento do nível de radiação. Né? E aqui a gente tem uma figurinha meio emblemática, que foi fruto de uma questão da FGV, né? Relacionada aqui a 20 anos da tragédia de Chernobyl. Né? E a figurinha é para buscar uma análise de interpretação dela própria, uma questão de português feita pela FGV. Né? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nessa questão. Ela basicamente faz uma colocação de uma charge e pede para que seja identificada a única afirmação relacionada à charge que seja inadequada, né? Ou seja, aquela que não está de acordo com o que a charge está transmitindo. Né? E aí a letra A vem, o nome Chernobyl alude a um triste episódio de desastre nuclear. Isso é um fato verdadeiro, né? E ele está escrito aqui nesse caixão que tem uma morte saindo, né? A figura da morte. Né? E tem uma espécie de cadeado que é aberto, né? E que dá origem à morte. A palavra Chernobyl até hoje é uma palavra de cunho negativo, né? A caveira que sai de uma caixa indica ameaça de morte após desastre nuclear, também adequado. A foice empunhada pela representação da morte condena indiretamente a Rússia. Isso aqui não há uma relação direta na imagem, tá? Então, essa seria a resposta do gabarito. Mas é lógico que, internamente, a União Soviética foi responsabilizada também pelo acidente ocorrido, porque foi uma má gestão. Né? Alguns autores dizem que em 1986 aí começa um embrião também de desfacelamento da União Soviética por vários fatores. Né? A perestroika, a questão também aí que é muitas vezes esquecida, mas é fundamental, é a presença do Papa João Paulo II como a dirigente, né, de origem polonesa, e que passa, então, a ter um grande papel também na futura derrubada do Muro de Berlim, em 1991, que vai representar o desfacelamento, então, da União Soviética.
Uma árvore seca à esquerda mostra uma consequência do desastre nuclear. Realmente, a árvore seca aqui e os passarinhos que estão querendo voar para longe representam bem a questão do desastre. Os animais e as plantas têm uma sensibilidade maior à radiação do que o ser humano, né? Isso a gente vai ver também em seguida agora, no caso envolvendo o Césio 137 em Goiânia, né? O tom sombrio da charge com a presença maciça do negro alude ao desastre nuclear. O negro é uma cor que não é clara, não envolve luz, envolve escuridão. Então, esse aspecto também. Então, observa como a própria dinâmica de Chernobyl ela é colocada dentro de questões em que as pessoas têm que procurar interpretar, né, o que aconteceu. E é muito bom interpretar o que aconteceu para evitar que aconteça novamente. É nesse contexto que a gente faz a indagação, né? O mundo e as pessoas aprenderam com Chernobyl e antes de Chernobyl tinham aprendido com Hiroshima e Nagasaki? Infelizmente, a gente vai ver que a resposta é negativa, né? Chernobyl ocorre em 1986. Em 1987, um ano depois, nós temos no Brasil, aqui do ladinho, né, aqui do ladinho, em Goiânia, um evento também relacionado à radiação, só que não a uma usina nuclear, mas sim uma cápsula com 19 gramas de equipamento de radiologia e expõe um dos isótopos usados também no âmbito de geradores, que é o Césio 137. Né? Então, aqui em Goiânia, do lado de Brasília, vai acontecer uma tragédia que mostra um outro problema, mas que vai mostrar a relação entre a Ucrânia e o Brasil e também, mais adiante, Fukushima, no Japão, né, em 2011. E observa que o Japão, assim como a população japonesa, é uma população extremamente disciplinada, né? Disciplinada, muito metódica. Não obstante, lá acontece também o acidente radioativo próximo a uma região do mar, também pela utilização da água do mar para refrigeração. E há um maremoto, né? E eles não previam um maremoto, e aí também há a destruição de parte da usina com rachamento. O fato de rachar a estrutura afeta também o vazamento. Mas vamos falar um pouquinho agora do Césio 137, porque a gente vem para a nossa realidade aqui do Brasil. Né? Eu deixei aqui o material para vocês, né? Então tem alguns documentários aí colocados que vocês podem depois visualizar, tá? E alguns materiais que a gente utilizou para análise aí da questão. Aqui a gente vê uma preocupação de coleta de material radioativo, né? Então, ao contrário daquela bota e roupa do bombeiro que ficou jogada lá dentro do porão da própria usina, no caso do Césio e em outros casos nucleares, né, se aprendeu que a necessidade de colocar todo e qualquer material que tenha tido contato com o elemento radioativo, que há a necessidade de colocar esse material em containers. Né? E é isso que foi feito aqui, né? A colocação dele em containers, que são enterrados. Né? E, no caso, especificamente lá em Goiânia, quem quiser até visitar, é uma visita interessante, eles todos se situam aqui nesse prédio, que fica lá em Abadiânia de Goiás, se não me engano. Aqui você vai ter uma série daqueles tonéis enterrados. Adivinha quem transportou eles para esse local, né?
então, trabalhadores que foram usados para a colocação desse material e para o transporte desse material. Mas observe, como surge o problema em Goiânia? O problema em Goiânia surge tendo em vista o abandono de um material radioativo numa antiga clínica de tratamento por radioterapia de câncer, né? E aqui acontece um paradoxo. Uma clínica que foi criada para tratar câncer, indiretamente acaba sendo a causa de inúmeros cânceres que vão ocorrer naquela região desde 1987 até os dias de hoje. Então, dois rapazes, basicamente, o Roberto e o Wagner, que eram catadores, né, veem esse local abandonado, né, e aqui tem uma figurinha representando eles, né, uma máquina que lembra um pouco de uma ultrassonografia, e chegam lá e começam a explorar parte dessa máquina e pegam um vasilhame, vamos dizer assim, que na verdade é uma cápsula coberta de chumbo, com material radioativo. E resolvem vender para o lixão, que na verdade era de propriedade de um outro senhor chamado Devaí. E esses dois vendem o material, e a partir daí a família do Devaí e o próprio Devaí começam a ter um contato direto com o césio, que tem uma coloração azul cintilante, principalmente no escuro, né? Então, vocês vão ter filmes sobre o acidente de Césio de 137, e um filme muito interessante, nacional, mostra bem essa circunstância, né? De pessoas que, por uma ignorância, uma falta de conhecimento, acabam expondo a si e a muitos outros em face de brincarem, entre aspas, a expressão é essa mesmo, brincar com material radioativo, né? Eu tinha colocado até aqui algumas notícias mais recentes, né? Aqui é de 12 de setembro de 2021, Goiânia mantém marcas em terreno 34 anos após a tragédia do Césio 137. Né? E aqui é o local do lixão do Devaí, né? Onde era guardado o ferro velho, melhor dizendo, do Devaí, que até hoje é mantido fechado no meio da cidade, né? Aqui tem várias toneladas de concreto cobrindo esse local, que tem o nível de radiação verificado, né? E já passível de pessoas passarem por perto, né? Mas não pode cavucar aqui. E também aqui uma notícia agora de 2021, que uma esposa do bombeiro vai ser indenizada por ter levado a farda contaminada com césio para casa, né? Então, aqui começa a haver uma série de desdobramentos de ações judiciais oriundas dessa circunstância, tá? O que aconteceu? No final, depois de muito vai e vem desse material, né? Inclusive, esse material vai sendo retirado aos poucos da cápsula e vai sendo distribuído. Um dos irmãos do Devaí pega uma caixinha de fósforo e leva para casa e mostra para a filha de 6 anos de idade, né? E coloca debaixo da cama dela, no escuro, aí a menina vê, parece que é uma cidade toda iluminada, e começa a brincar com aquilo. A mãe chama ela para jantar, e ela come sem lavar a mão, e é uma das primeiras a morrer 3 dias depois dessa ingestão do césio, né? Em Goiânia montada uma espécie de central de atendimento às pessoas, no estádio lá em Goiânia, e todo mundo passa por uma visão da quantidade de energia radioativa. A pessoa é orientada a tomar banho, em seguida descartar as roupas, né? E banho com vinagre e outros elementos, aí depois volta de novo para ser medida, e assim vai um grupo muito grande de pessoas.
Esse material aqui, no fim, acaba sendo levado para a Vigilância Sanitária, lá de Goiânia, e fica lá no escritório da Vigilância Sanitária por uma semana. Adivinha o que aconteceu com os servidores da Vigilância Sanitária que estavam nesse local, né? Depois, por uma sorte do destino, tem um físico nuclear que é chamado e visualiza o problema e chama, então, o Conselho Nacional de Energia Nuclear, que faz toda essa operação, entre aspas, militar nessa região. E tem aqui uma mensagem para vocês, preencher o formulário, tá? Colocado aqui, então, podem preencher, por favor, depois o formulário. Então, aqui a gente tem a imagem do local do ferro velho, onde ficou mais tempo o material. Esse material, depois, de ônibus, é levado pelo centro de Goiânia até a vigilância sanitária, né? E lá, finalmente, começa a ter um tratamento para a questão. Mas, nesse inteirinho aí de uma semana, inúmeras pessoas são contaminadas, né? No ferro velho de Devaí é concretado, e 19 gramas, né? 19 gramas de césio, 19 gramas de césio produzem 6.000 toneladas de rejeitos, que são aqueles tonéis que a gente falou, né? Então, 6.000 toneladas de rejeitos que são arquivadas, vamos dizer assim, enterradas nesse local aqui em Abadiânia de Goiás, do lado de Goiânia. O que a gente aprende com isso, né, em relação à questão nuclear? A questão nuclear sempre é fruto de acidentes de grande proporção, né, por menor que seja o problema. Então, esse problema das 19 gramas aqui foi o maior acidente radiológico do mundo ocorrido numa região urbana, né? Maior acidente radiológico até hoje ocorrido numa região urbana. E tem consequências ao longo do tempo. Aqui é bom lembrar também de outra noção do meio ambiente. O meio ambiente, perante a nossa Constituição, no seu artigo 225, é um bem de todos. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, essa noção de equilíbrio desaparece no âmbito nuclear. O âmbito nuclear é o melhor exemplo de desequilíbrio ecológico, porque acaba afetando a parte viva e a parte não viva do ecossistema, de uma forma irreversível, muitas vezes, e de uma forma duradoura, né, que está relacionada a outra parte do artigo 225. Todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo. Essencial a sadia qualidade de vida. A noção de qualidade de vida e de saúde e a vinculação dela com o meio ambiente fica muito bem clara. Sadia qualidade de vida, cabendo ao poder público e à coletividade. Aqui no meio ambiente, a gente tem essa noção de que a proteção dele não é só do Estado, é também da coletividade. Nesse caso de Goiânia, a gente vê que foi a coletividade, seja em primeiro plano, principalmente em primeiro plano, e depois vai haver uma condenação dirigida à empresa que abandona esse material, né? Aí no âmbito da responsabilização penal também. Essa empresa vai ser responsabilizada penalmente, administrativamente e civilmente. Mas também houve a participação de catadores que, nesse caso, deixaram de ser o que eles normalmente são, protetores e recebedores, e viraram poluidores no âmbito da disseminação desse material, né? A figura do ferro velho, do Devaí, né, também. Então, acabou a coletividade contribuindo para o desequilíbrio ecológico. Eventualmente, por falta de informação. Também por uma noção indevida de que o que é, entre aspas, lixo é algo que pode ser descartado da maneira que se quiser. E se pode adotar a política de que res derelicta, coisa abandonada, pode ser pega por qualquer um, que ele vai se tornar dono sem reflexos maiores para a coletividade, né? Então, essa é a noção.
E terminando no artigo 225, né, tem lá, cabendo ao poder público e coletividade dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Essa questão aqui das presentes e futuras gerações também se correlaciona com a nossa matéria na figura do desenvolvimento sustentável, ou sustentabilidade. Né? Desenvolvimento sustentável, numa das suas acepções, é essa relação de usar os bens ambientais no presente, mas não abusar de tal maneira que eles podem ser utilizados no futuro. Né? E o que a gente observa muitas vezes, no caso, seja em Chernobyl, seja aqui no SESI de Goiânia, que muitas pessoas acabam optando também em fazer a esterilização, que com isso evitar a geração de filhos, porque o material genético espermatozoide óvulo também é afetado pelo aspecto da radiação. Né? Então, essa questão de presentes e futuras gerações no âmbito da energia nuclear também acaba sendo totalmente destruída no paradigma constitucional do artigo 225. Aqui é um outro exemplo disso, né? Aqui é um caixão de Goiânia. E esse caixão tem essa menina que é a Lady das Neves. E o que acontece aqui é uma outra tragédia, né? Uma tragédia humana que envolve a ignorância. Eu não sei se tem alguém de Goiânia aqui participando, né, desse evento. Se tiver, por favor, coloque aí no chat. Mas o que acontece? Depois de um tempo, as pessoas começam a morrer e o caixão é feito de um material específico, né, para evitar problemas também, assim como no Covid também ocorreu um sepultamento de uma forma, vamos dizer assim, peculiar. Né? Só que, nesse caso, houve reação da população que não aceitava a colocação do corpo dessas pessoas vítimas dentro da próprio cemitério de Goiânia. Né? Queriam que as pessoas fossem enterradas fora desse local. Aí, de uma forma também, aí sim, aqui de um fake news, uma visão errada de que as pessoas enterradas poderiam aumentar o nível de radioatividade se não tivesse sido feita o enterro da forma que o foi, né? Com a questão do caixão e a questão também do próprio sepulcro no qual elas eram sepultados, então. Então, houve toda essa também reação popular contra a próprio enterro dessas pessoas. E aí, pessoal, para a gente fechar, né, e dar uma espécie de laço nessa questão, a gente procura mostrar problemas tão relevantes, né, e agora vai procurar mostrar soluções a esse problema tão relevante. E a solução desse problema tão relevante é a chamada Agenda 2030, né, que é a solução não só desse problema, mas de vários outros. Né, mas é esse que a gente está abordando agora. Sobre esse enfoque, eu queria um pouco falar sobre a Agenda 2030, também conhecida como Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Ou ODS. Né? A Agenda 2030 é um conjunto de políticas estabelecidas no âmbito internacional pela ONU, né? Então, vincula-se à ONU, Organização das Nações Unidas, que muitas vezes é criticada pela sua ineficiência, mas muitas pessoas esquecem qual é o seu escopo. Né? O seu escopo também é oriundo da Segunda Guerra Mundial, na verdade, uma evolução da antiga Liga das Nações, que surgiu após a Primeira Guerra Mundial, de procurar garantir no mundo a paz. Né? É um elemento da ONU muito grande, né? E a proteção dos direitos humanos. Então, a Carta de São Francisco, que vai criar a ONU, né? Que vai ter como uma das pessoas a Eleanora
Roosevelt, né, a esposa do presidente Roosevelt, americano, ela vai ter essa visão de que precisava reconstrução do mundo para evitar uma forma de prevenção à guerra e para evitar os problemas sociais. E essa Agenda 2030 vai surgir nesse contexto como uma evolução das políticas da ONU que começam aí em 1946, com a sua criação, e que vão ganhando contornos especificamente em duas formas de agir, né? Basicamente ligados ao planejamento do futuro, né? O que a gente quer aqui é planejar o futuro. Aí pegamos aqui um Confúcio com esse brocado aqui. Se você tem um plano de 1 ano, né? Um plano mais curto prazo, plante arroz. Se o seu plano é de 10 anos, plante árvores. Se o seu plano é mais de 100 anos, eduque as crianças. Um pouquinho parecido com essa noção de sustentabilidade, né? Mais de 100 anos, a gente envolve mais de uma geração, né? Presentes e futuras gerações. Se é um plano de curto prazo, garanta a sobrevivência do ser humano, plantando arroz, né? Evite a fome. Se o plano é um pouquinho maior que 10 anos, plante árvores. Plantar árvores quer dizer permitir a possibilidade de colher os frutos dessa árvore. Então, mais de 10 anos tem essa possibilidade. E, normalmente, as agendas de 2030 têm um prazo de 15 anos. Então, ela está além dos 10 anos, mas menos dos 100 anos. Mas aí se aproxima de mais de 10 anos essa visão também de preocupação com a educação, né? Que é um dos elementos desses objetivos. Desenvolvimento sustentável, em inglês, Sustainable Development Goals, né? Essa agenda está muito ligada a uma outra que foi chamada de Objetivos do Milênio, né? A Agenda 2000. A Agenda 2000 agora deu origem, em 2015, à Agenda 2030. Né? Há uma comparação entre elas, que a gente vai detalhar nas nossas aulas, tá? Não vou agora perder muito tempo em relação a isso, mas só dizer que os objetivos do milênio eram menores, em termos de quantidade, eram 8, né? Já os objetivos do desenvolvimento sustentável são 17. Né? São 17 objetivos, e cada objetivo tem metas. E o total de metas é 169. O que é a meta? É a forma de medição deles, não. A forma de medição é os indicadores, mas as metas estabelecem forma de concretizar o objetivo. Então, a meta é a maneira de tornar concreto o objetivo. Através da meta, o objetivo se torna concreto. Concretiza o objetivo, né? Exemplo. Um dos objetivos do desenvolvimento sustentável estava vinculado àquela noção dos 10 anos, né? Erradicar a pobreza. E, correlacionada a ela, tem a noção da fome zero, ou seja, que não haja mais nenhuma pessoa no planeta que passe fome. E como é que é feito isso? Estabelece que até o ano de 2030 tem que todas as pessoas no mundo receberem mais do que $1,50, na verdade, $1,25, $1,25 por dia. E assistindo a aula aqui, ó, sobre meio ambiente. Ô, João, quer fazer alguma pergunta? Fique à vontade. Então, essa noção de concretização e a noção da medição é através dos indicadores, que vão medir, né? Então, assim como a gente tem índices econômicos, né, PIB, etc., a gente vai ter índices para cada uma dessas caixinhas que vão calcular. João, eu pediria que você fechasse o seu microfone. Você está me ouvindo, João? Por favor, Giovanni, se puder fechar o microfone do João, eu agradeço. Então, pessoal, continuando aqui, nesses objetivos de desenvolvimento sustentável, quais deles a gente poderia fazer uma correlação com o nosso tema, né?
E a gente poderia fazer essa correlação pegando o 16, paz, justiça, instituições eficazes, que é muito relacionado a uma outra forma de análise da Agenda 2030, que é a análise pelos 5 P's. Né? Os P's ligados ao planeta e essa noção de proteção dos recursos naturais. Nós vimos que todo e qualquer evento nuclear bota em risco não só aquela região, mas o planeta. Né? Isso ficou claro em Chernobyl, ficou claro em Fukushima, ficou claro também na questão do Césio, né? Que toda a região acaba sendo afetada. Muitas pessoas também em Anápolis, em Abadiânia, em outras cidades próximas, sofreram os efeitos do Césio. A questão das pessoas, a gente pensa no âmbito da dignidade da pessoa humana, né? A gente pensa em prosperidade, que é a melhor qualidade de vida em relação ao que existe. A gente pensa em paz, que é, para Norberto Bobbio, um pressuposto necessário para falar de efetividade de direitos fundamentais. Né? Não tem como falar de efetividade de direitos fundamentais num período de guerra. Né? Você não vai chegar lá em Ucrânia, lá em Kiev, e vai indagar, nesse momento, como está a proteção dos direitos humanos em Kiev. Não tem sentido. Né? É algo assim que foge à possibilidade de ser tratado. Né? Políticas públicas não funcionam em guerras. Né? Isso é um elemento básico e a paz é um pressuposto, então, para o tratamento de qualquer outra política pública. A parceria, que é essa forma de colocar a coletividade junto com o poder público no trato desses ODS. Né? E no trato desses ODS, o das instituições e das parcerias está nesse contexto dos 5 P's que nós vimos. Né? Também a paz, a justiça e instituições eficazes, né? Que é instituições que funcionem. Né? Então, queremos que sejam identificados os problemas radioativos imediatamente, da melhor forma possível. Né? Na verdade, o que nós queremos é que eles não ocorram. Né? É o primeiro elemento, né, da prevenção, da precaução, que é muito marcante como princípio nessa matéria de saúde e na matéria de proteção do meio ambiente. Né? Então, todo esse contexto agora da pandemia, né, que a gente viveu, era no sentido de utilização do princípio da prevenção e no sentido do princípio da precaução, né? Evitar que as pessoas fossem contaminadas. Né? Então, o distanciamento social, a máscara, etc., está nesse contexto. E a questão nuclear também tem que estar sempre nesse contexto. Né? Vale a pena ter usina nuclear? Vale a pena usar o urânio para a produção de energia? Né? Então, esse é um questionamento que sempre passa nesse contexto. Porque aqui se preocupa na caixinha 7 com a energia limpa. Então, essa questão aqui de produção de energia eólica, tem alguém aqui da região do Nordeste, então Ceará, né? A região também lá perto de Fortaleza, também a região do Rio Grande do Norte, né? A gente tem as chamadas fazendas de vento. E aqui na própria cidade nossa de Brasília, a gente tem muito sol, né? O sol o ano todo, então tem a produção também de energia fotoelétrica. E essa é uma caixinha que, às vezes, vai procurar resolver a questão do uso da energia nuclear. Né? A Alemanha adotou essa política. A Alemanha estabeleceu, depois de Fukushima, que iria desativar todas as usinas nucleares nela existentes. O Brasil importou a tecnologia da Alemanha para a Angra 3. Né? E essa questão também tem que ser analisada. Saúde e bem-estar. Né? Quando a gente fala saúde e bem-estar, a gente pensa exatamente na saúde dos trabalhadores, na saúde das pessoas que moravam em Goiânia, na saúde das pessoas que moravam em Pripyat. E, nesse contexto, a gente tem que pensar também no trabalho decente e o crescimento econômico que garante um trabalho decente. E o trabalho decente é aquele trabalho em que a pessoa
é informada de uma forma transparente dos riscos de periculosidade, penosidade e insalubridade que ela corre. O que aconteceu em Goiânia? Em Goiânia, num determinado momento, naquela operação de guerra que surgiu após a entrega do material do Césio-137 na vigilância sanitária e da identificação do material radioativo, foi o isolamento da região em que morava o Devair e que moravam os dois catadores, né? O Rogério e o Wagner. Então, foi cercada as ruas daquele local. Só que eles falaram para a polícia militar que era um problema de vazamento de gás e que, por isso, tinha que fechar o acesso àquela região de Goiânia. Ocorre que não era vazamento de gás, mas era material radioativo. E os policiais militares que lá foram sem nenhuma forma de proteção e sofreram depois as consequências de estarem naquele local, né? Inclusive, uma das condenações que a gente viu aí era de bombeiro, né, em Goiânia, mas também houve várias condenações de reparação e de pensões pagas a policiais militares que eram responsáveis pelo fechamento de determinadas áreas. A questão da água e do saneamento, né? No contexto também de Goiânia, uma das pessoas da vigilância sanitária tinha a intenção de pegar aquela cápsula e jogar no rio, lá perto de Goiânia. No momento em que chegou o físico nuclear, disse, não faça isso de jeito nenhum. Não pode jogar sob pena de contaminar toda a água dessa região. E não foi feito isso, né, mas por pouco. Mas essa preocupação, né, que tem que se ter de uma visão ampla dos elementos naturais, né, uma visão do ecossistema, né, que muitas vezes a gente estuda, mas não aprende todo o contorno, né, da relação entre a parte viva, que é a biota, né, os seres vivos, a fauna, a flora, né, e uma parte não viva, que é exatamente essa da água, do ar, né, que a gente respira, e que não é nosso, mas é de todos. Essa caixinha vai ajudar no que se refere à água potável. Aqui no Brasil, um grande problema, que é o saneamento, que é o oposto da água saudável, né? Então, observem, essas caixinhas funcionam entre elas. Educação de qualidade. Se no Brasil tivesse um nível de educacional em que a matéria meio ambiente, a matéria radioatividade fosse tratada de uma forma mais eficaz, dificilmente o que aconteceu em Goiânia iria ocorrer, porque mesmo pessoas de diferentes graus econômicos entenderiam, né, a problemática de mexer com coisas que podem ser radioativas, né? Então, essa questão da educação é um elemento fundamental nesse contexto. Cidades sustentáveis, né? Observa o transtorno para uma cidade que tem um vazamento nuclear, né? Veja Pripyat, veja Goiânia. Consumo e produção responsáveis. Aqui eu abro um parênteses para observação da questão da guerra. Então, a guerra vai ter sempre reflexos naquelas mercadorias que aqueles países produzem, né? A gente viu um pouco a questão da energia, no que se refere lá à produção de gás pela Rússia, mas tem outros elementos bem mais concretos, assim, no nosso dia a dia, né? A questão do trigo, né? A Rússia é uma grande produtora de trigo, a Ucrânia é uma grande produtora de trigo, né? A não produção do trigo ocasiona o aumento do trigo no Brasil. A cevada, né, também é muito produzida na União Soviética. O malte é muito produzido na União Soviética. Então, o preço da cerveja é afetado, sem dúvida, né? Alguns vão se preocupar mais com a cevada do que com o trigo, mas não importa. O que importa aqui é que entendo que toda a questão alimentar passa por essa visão do planeta. Não tem como pensar de forma isolada, né? Aí vem a questão dos fertilizantes, né? Não, vamos, então, pegar os fertilizantes das terras indígenas que estão sendo utilizadas de uma forma mal
Então, vamos pegar lá o potássio da terra indígena. É daí que começa a pegar, e não pode pegar, por essa razão, destruir a terra indígena. Então, tem as coisas assim, são valores que se conectam, né? A gente tem que ter essa visão ampliada. É por isso que eu acho, pessoal, quem puder fazer essa matéria, ainda não fez, faça, porque é uma matéria que, qualquer que seja o seu tema de dissertação, vai ter uma interface. Sempre vocês vão achar alguma dessas caixinhas aqui. Seja a caixinha da igualdade do gênero, que a gente não falou ainda, seja a caixinha das mudanças climáticas, que foram tratadas aqui de uma forma indireta também, seja a caixinha da redução das desigualdades, que é o cerne de qualquer direito social. Basicamente, era isso que eu queria falar com vocês. Estou aberto aqui a qualquer colocação, qualquer indagação, fiquem à vontade. Maria das Graças, quer falar alguma coisa aí sobre esse aspecto da paz, da guerra? Bom dia, professor. Bom dia. Foi super bom ouvir toda essa interligação que o senhor fez das metas, né? E vamos dizer assim, da proteção em relação à questão da pobreza, como todos os assuntos estão interligados. E também, quando o senhor iniciou falando no preâmbulo sobre a questão da solução pacífica de paz, né? Da participação das mulheres, e para evitar, vamos dizer, esse conflito que nós estamos vivendo. Então, assim, eu ouvi uma vez a professora Maria Esther falar sobre a importância da ONU, e que a ONU era uma torre de Babel que funcionava. Então, eu acho que isso é uma mensagem que a gente deve levar sempre em mente. Por quê? Porque, embora a gente ache que ela não tem uma intervenção direta e não possa produzir de pronto alguma intervenção, por exemplo, como a gente está tendo agora no conflito, né? Ela pode também, de uma forma silenciosa e preventiva, produzir esse efeito em relação às soluções dos conflitos. Eu acredito nisso, a gente vai falar isso, né, ainda esse mês, juntos, no dia da apresentação da qualificação. Então, acho que é essa a minha posição. Sem sombra de dúvida, né? Observem que a ONU tem um papel fundamental em todas as questões aqui trazidas, inclusive essa visão da Agenda 2030 vai surgir da ONU, né? E esse aspecto aí de evitar blocos também, né? Então, de um lado eu vou ter OTAN, do outro lado eu tinha o Pacto de Varsóvia, né? Essa visão de ONU é uma visão de mundo sem facções, né? Então, isso é fundamental. E uma coisa também que o senhor falou sobre a ONU ser oriunda da Liga das Nações, né? Isso foi uma coisa que eu apreciei logo de início, vamos dizer, primeiro os ideais da Revolução Francesa, depois houve a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, todos aqueles ideais foram abaixo, né? Foram abaixo. E o que começou a acontecer foi só a partir da Liga das Nações e a partir da ONU em 1945, onde tudo começou a ser reconstruído. Todo esse ideal da paz duradoura, né, da paz sustentável, como a gente vai falar no próximo encontro, que trouxe uma esperança, eu acho que para o mundo, né, de forma mundial, de forma universal, é essa paz duradoura e sustentável que todos os países desejam. Pelo menos vamos dizer assim, em termos ideais, tem todo um contexto político, mas a gente está vendo isso dentro dessa ideia da sustentabilidade, foi essa a minha impressão, né, toda essa leitura aí que eu fiz durante esse período. É isso mesmo, esse resgate, né, dos ideais da Revolução Francesa, né, Maria, liberdade, igualdade, fraternidade, ele só foi passível de ser obtido após o momento que a França também sai daquela etapa de revolução, né, porque durante a Revolução Francesa o que tinha menos é liberdade, igualdade e fraternidade, né, que eu diga a guilhotina, né, mas posteriormente isso é objeto de reflexos aí no âmbito da Constituição americana,
né? Então, a Revolução Americana vai seguir os ideais da Revolução Francesa. Isso vai dar origem à Declaração Universal de Direitos do Homem, que é um dos primeiros produtos da criação da ONU, né? A Declaração de Direitos do Homem vai surgir no contexto da paz. Ninguém iria lançar a Declaração de Direitos do Homem durante a Segunda Guerra ou durante a Primeira Guerra Mundial, né? E aí vem o elemento paz como um elemento fundamental para qualquer concretização de qualquer proteção humana, inclusive essa proteção de fraternidade, que é o contexto maior aí dos ODS, né? Se você fosse resumir os ODS, é essa visão também que está no meio ambiente, que todos têm direito ao meio ambiente, né? Todos têm direito a alimentos, todos têm direito a energias limpas, todos têm direito à paz, à justiça, a instituições que funcionam. Sim. Se algum colega tem alguma complementação, alguma ideia até para a gente poder incluir no próximo encontro, né, quando falar sobre esse tema, né, de uma forma diferente, sobre um outro olhar. Eu vejo que é um outro olhar, né? São das soluções pacíficas de conflito. E uma questão também, o que eu lembrei agora, professor, eu tenho acompanhado essa questão da Ucrânia e Rússia, e tenho visto que a ONU ela tem tentado, ainda de uma maneira talvez muito, muito leve, vamos chamar assim, abrir os corredores de humanitários, né? E, de alguma forma, intervir, levar para o Conselho de Segurança analisar toda essa situação, mas, na prática, eu tenho visto muito sofrimento, crianças, né, sofrendo, aeroportos sendo destruídos, hospitais sendo destruídos, e isso aí transcende, né? A gente já vai falar de conflito armado e já estaria, vamos dizer assim, ferindo diretamente os direitos humanos. Então, a gente não estaria, já não vamos dizer assim, no outro patamar, já não seria essa solução pacífica de conflito, e aí já teria, vamos dizer, que entrar nessa questão do direito dos conflitos armados. Não sei se eu me fiz clara nessa questão. Acho que deu para entender, sim. Maria, me diz se você, nesse aspecto assim, do Brasil especificamente, né, o Brasil e o Haiti, você acha que foi positivo as missões de paz no Haiti? Ajudou o Haiti? O que você acha sobre isso? Acho que eu vou falar muito sobre isso, até porque eu vivi isso. Então, eu vou usar as palavras assim: quem colocou o pé no barro, conhece lá o pé na lama, sabe as necessidades. Então, eu costumo dizer que quem participou da missão tem uma visão verdadeira, é diferente, tem muito material produzido, muitos livros, muitos artigos, mas quem participou sentiu. Sem dúvida, qualquer pessoa que tenha ido lá, ainda que numa visita rápida, quanto mais quem participou de um contingente onde você fica 6 meses lidando com a população local, cada um na sua função. Por que eu vou dizer isso? Lá eu conheci a miséria. Aqui no Brasil eu conheci a pobreza, até porque eu sou do Rio de Janeiro, eu conheço as favelas do Rio de Janeiro, então a gente via muito problema. Mas lá é uma condição subhumana, e o mundo inteiro está lá, muitas ONGs, muito lixo acumulado nas ruas, muitas doenças, tudo acontecia, era cólera no começo. Então, e além disso, tinha as facções que dominavam politicamente o país, né? Então, nos primeiros anos ali, desde que foi iniciado, até chegar ao terremoto, eles estavam em condições, vamos dizer assim, crescentes. O terremoto foi um marco, colocou todas as paredes onde estavam, vamos dizer, os presidiários, né? O pessoal da gangue tinha sido preso pelas patrulhas, não só brasileira, não foi só o Brasil era o líder, o Brasil era o chefe da missão, mas havia gente do mundo inteiro, da Guatemala, do Canadá, do Sri Lanka, então, tanto de policiais quanto de forças armadas, então cada um cuidava de uma parte ali delimitada, vamos dizer, do Haiti, precisava. Quando isso caiu, o Haiti voltou a estaca zero. Então, os muros caíram, as casas caíram, aí começaram o quê?
aquelas tendas onde ficava o pessoal, vamos dizer, retirado. Não eram refugiados, mas viviam em condições subhumanas. E aí houve toda uma reconstrução brasileira. O Brasil dobrou o seu efetivo no terreno para dar condições, pelo menos, de sobrevivência. E ali havia muitos problemas, inclusive a questão que o senhor colocou, essa questão de gênero, essa questão de abuso sexual, né? Então, isso era muito combatido pela ONU, é muito combatido, nós vamos falar sobre isso, e eles têm meios próprios para fazer normas próprias, né, para fazer esse controle preventivo, vamos dizer assim. E por que eu estou me delongando nessa explicação? Porque quando chega o marco do terremoto, houve uma nova ascendência do Haiti. Então, ele ascendeu, ele reconstruiu os poderes, porque vamos dizer, uma missão de manutenção da paz. Então, houve a tentativa de eleições presidenciais, o mundo inteiro estava lá, acompanhando essa eleição, e infelizmente houve a eleição, o resultado foi, em parte, vamos dizer, satisfatório, era uma época que eu também estive lá, e depois o que aconteceu? Acabaram matando o presidente, e eu acho que houve uma perda com a saída da ONU. Havia duas facções, uma facção que queria continuação, porque se achavam protegidos. Outra facção que achava que eles tinham que andar com as próprias pernas e o país estaria livre e, assim, vamos dizer, a missão da ONU tinha sido cumprida à medida que ensinou o país a reconstruir seus próprios poderes e andarem por si só, vamos dizer, dessa maneira. Hoje eu acompanho também através da ONU News, esse tipo de coisa, e vejo que isso piorou muito com a pandemia, então ficou muito incipiente as condições de saúde e a questão do risco alimentar. Eu li, achei muito importante isso, mostrar o quanto que eles estão vulneráveis também em relação a esse risco alimentar. Acho que foi válido, acho que muito aprendizado foi passado em termos de construção de ponte, em termos de tirar lixo da rua, em termos de questão de rios, toda essa engenharia trabalhou de uma forma muito eficiente, principalmente na segunda fase de reconstrução do país, e deixou um país, sem dúvida, melhor do que encontrou, isso não tem dúvida. A participação do Brasil é elogiada, no mundo inteiro se fala sobre esse comprometimento e sobre a maneira que o Brasil faz isso, de uma forma leve e camarada, onde eles chamam bom bagai, né? Brasileiro é bom bagai, brasileiro é bom amigo. Então, é isso que eu tenho a falar sobre o Haiti, que é um assunto que eu tenho um extremo carinho e, vamos dizer, dedicação, porque viver uma experiência é para sempre inesquecível. O tempo passado lá e o elo de carinho, de amizade que se tem com o país. É isso. Agradeço, Maria, suas colocações aí. Acho que vão fazer com que as pessoas entendam bem também a correlação do nosso mestrado com essas matérias, né? Que está muito ligada à atividade profissional de cada um, né? No seu caso, a sua experiência profissional você está trazendo para o mundo acadêmico, né? Sim, que é o objetivo aí do mestrado profissional. Né? Então, essa é a grande questão. Eu estou aberto a qualquer indagação, pessoal. Eu coloquei aí no chat para quem vai se matricular na matéria, né, ou está pensando em se matricular na matéria, eu coloquei aí no chat o link do nosso Zap. Né? É bom ter sempre esse Zap com vocês, que é um grande mecanismo aí de comunicação também, e de complementação das aulas. Né? O Rodrigo já foi nosso aluno, está falando aqui, professor, alguma usina nuclear ou país que utiliza essa tecnologia que pode ser considerada adequada ou referência quanto ao aspecto da sustentabilidade? Ou toda e qualquer energia nuclear por si só nunca o é, por não ser uma energia renovável? Essa é uma boa pergunta, Rodrigo. Eu, mais ou menos, coloquei um posicionamento meu ao longo aí da palestra. Né? Eu acho que se nós temos outras formas de produção de energia que podem até ser melhoradas tecnologicamente para se tornarem mais eficientes, e vêm sendo melhoradas, né? Eu acho que não deveríamos usar a energia nuclear. Né? Você indagou, quer dizer, que se tem alguma usina nuclear de excelência.
É lógico que tem diferentes níveis de segurança em diferentes usinas, né? Nesse aspecto, os alemães eram conhecidos, né, como, vamos dizer assim, como país em que o elemento segurança é um valor fundamental, né? Segurança, principalmente aí nuclear, segurança aí do trabalhador, né? Segurança das populações em volta dos locais das usinas. Então, se fosse pegar um país que tinha essa preocupação no projeto, na implantação e na operação da usina nuclear, eu pegaria a Alemanha, mas ela, como eu disse, está desativando as suas usinas, né? Então, ela, mais ou menos, ela converge para essa minha posição pessoal de que tem outros mecanismos de produção de energia. O Tiago pergunta aqui também, professor, quais seriam as consequências e responsabilidade do uso de armas químicas e nucleares na guerra, né? A arma nuclear, como a gente viu, Tiago, ela é um elemento que acaba destruindo o próprio território no qual ela é usada, né? Então, se uma potência quer utilizar o território conquistado, eu acho que fica muito sem sentido o uso da energia nuclear para fins de guerra, né? Ela tem um grande reflexo no âmbito das ameaças, né? Tem até uma... E agora eu não me lembro se é do Carlos Drummond ou de outro poeta, né? Mas tem uma poesia que fala um pouquinho da flor de Nagasaki ou flor de Hiroshima, alguma coisa assim, nesse sentido que a bomba, quando explode, ela parece uma flor, né? Mas ela mostra que é uma flor da morte e que também é uma flor que muitas vezes acaba não sendo usada porque os outros países têm muitas flores que nem aquela, né? E aí a capacidade do homem de destruição pelo uso da energia nuclear do planeta é muito mais do que uma vez o planeta. Você pode matar o planeta várias vezes, né? Então, essa capacidade nuclear que levou, no primeiro momento, aí também no passado, à redução do arsenal nuclear, essa constatação que é um remédio tão amargo que o fato de você tê-lo faz com que você acabe não usando, né? Ou pelo menos assim seriam com as pessoas que têm uma visão racional, né? As armas químicas é um outro grande problema, né? Quer dizer, se você supõe aí a existência do uso de armas químicas que poderiam ser mais tópicas, né? Mais localizadas, né? Mas elas também têm reflexos aí de médio prazo, não tão grandes quanto as nucleares, dependendo do tipo de arma química, mas também devastadores para o ecossistema, né? E eu acho também que de circunstâncias assim de armas químicas que ocasionam exatamente doenças, né? E que já basta a pandemia, né? Eu acho que todo mundo já está cansado aí que a pandemia, para alguns, foi uma arma química, para outros dizem que não foi uma arma química, né? Isso aí o futuro vai dizer. Arma no sentido de ser uma criação humana ou não ser uma criação humana. Mas eu acredito que também há essa visão, e a ONU tem esse papel e também de criar, vamos dizer assim, padrões mínimos na guerra, né? Guerra é um elemento, como já foi dito, que os direitos humanos ficam um segundo, terceiro, quarto plano, mas a ONU procura resgatar, mesmo no período de guerra, que haja um mínimo ético nos tipos, inclusive, de armas usadas, né? E essas duas são rejeitadas pela comunidade internacional, as químicas e as nucleares. O Irã fala, se eu pudesse, faria de novo sua aula. Quem não fez, recomendo muito. Obrigado, Irã. Então, pessoal, basicamente é isso. Mais alguma colocação? Estou à disposição. O Rodrigo colocou aqui também uma notícia da Forbes. A Ucrânia está entre os maiores produtores de trigo do mundo e afeta todo o mercado. Que bom. Então, é uma notícia que converge aquilo que a gente falou do trigo, né? O Bravel tinha falado do problema da cerveja, né? Triste aumento da cerveja.
todas as commodities estão sendo afetadas, né? O petróleo também, a Rússia é grande produtora de petróleo, né? E isso acaba concentrando a produção mundial lá no âmbito da Arábia Saudita e de outros países, né? Que aumenta o preço do petróleo. Isso a gente está vivenciando também bem aqui no Brasil, né? Pessoal, então, eu agradeço a participação de vocês. Lembro que na próxima semana a gente vai ter nossa aula presencial, lá na sala do mestrado. E maiores informações vão ser fornecidas, né, no âmbito aí da secretaria. E é um prazer também poder encontrá-los pessoalmente na próxima semana, presencialmente. Porque não se esqueça, quer dizer, que o contato humano também é fundamental para a nossa evolução e para o nosso aprendizado, né? Então, até a próxima semana. Obrigada, professor. Muito obrigada mesmo. Obrigado.